Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Um programa que há 48 anos entra na sua casa. Fique com a gente com a nossa programação. Olá, bom dia Padre Arnaldo e um bom dia a você que nos assiste nessa manhã de domingo em mais um Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro na TV Brasil. E antes da gente começar, eu já quero te convidar a ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no programa. Para isso, basta fazer a sua inscrição no nosso canal oficial no YouTube. É só acessar youtube.com/Palavras de Vida TV Brasil. Segue a gente, ative o sininho e receba todas as nossas atualizações. E agora vamos para o Vaticano acompanhar a catequese do Papa Francisco. Em nome do Padre, del Figlio e do Spirito Santo. La pace sia com voi. Teremos, como já é habitual, a leitura de um trecho do Evangelho. Hoje, Mateus, capítulo 1, versículos 20 e 21. Eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Palavra da salvação. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Oggi mediteremo su San Giuseppe come padre di Gesù. Hoje meditaremos sobre São José como pai de Jesus. Os evangelistas Mateus e Lucas apresentam-no como o pai putativo de Jesus e não como pai biológico. Mateus especifica-o evitando a fórmula gerou, utilizada na genealogia para todos os antepassados de Jesus, mas define-o como esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Enquanto Lucas o afirma dizendo que era pai de Jesus como se supunha. A fim de compreender a paternidade putativa ou legal de José, é necessário ter em mente que, em tempos antigos no Oriente, a instituição da adoção era muito comum, mais do que hoje. Pensemos no caso comum em Israel do levirato, formulado da seguinte maneira no Deuteronômio: se os irmãos residirem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a viúva não poderá casar com um estranho. O seu cunhado é que se juntará a ela e a tomará como mulher, observando o costume do levirato. E o primeiro filho que ela tiver usará o nome do irmão morto, a fim de que esse nome não se extinga em Israel. Em outras palavras, o pai dessa criança é o cunhado, mas o pai legal continua a ser o falecido, que dá ao recém-nascido todos os direitos hereditários. O objetivo dessa lei era duplo: assegurar a descendência do falecido e a preservação do patrimônio. Como pai oficial de Jesus, José exerce o direito de impor o nome ao filho, reconhecendo-o juridicamente. Juridicamente é o pai, mas não o gerou. Antigamente, o nome era o compêndio da identidade de uma pessoa. Mudar o nome significava mudar a si mesmo, como no caso de Abraão, cujo nome mudou para Abraão, que significa pai de muitos, pois, diz o livro do Gênesis, farei de ti o pai de inúmeros povos. O mesmo vale para Jacob, que é chamado Israel, que significa aquele que luta com Deus, porque lutou com Deus para o forçar a conceder-lhe a bênção. Mas, sobretudo, dar o nome a alguém ou a algo significa afirmar a própria autoridade sobre o que era denominado, como fez Adão,
quando conferiu um nome a todos os animais. José já sabe que para o filho de Maria havia um nome estabelecido por Deus. O nome o verdadeiro Pai de Jesus. Deus. Jesus, que significa o Senhor salva, como o anjo lhe explicou, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Esse aspecto particular da figura de José permite-nos hoje refletir sobre a paternidade e a maternidade. E isto, creio que é muito importante pensar na paternidade hoje, porque nós vivemos numa época de notória orfandade. É muito curioso. A nossa civilização é um pouco órfã. Se sente essa orfandade. Nos ajude a figura de São José, que, no lugar do verdadeiro Pai, Deus, a entender como se resolve o sentido de orfandade que hoje nos faz tão mal. Não é suficiente pôr um filho no mundo para dizer que também somos pais ou mães. Não se nasce pai, torna-se pai. E não se torna pai apenas porque se colocou no mundo um filho, mas porque se cuida responsavelmente dele. Sempre que alguém assume a responsabilidade pela vida de outrem, em certo sentido exerce a paternidade a seu respeito. Penso em particular em todos aqueles que se abrem a acolher a vida através da via da adoção, que é um comportamento generoso e belo. José mostra-nos que esse tipo de vínculo não é secundário, não é uma alternativa. Esse tipo de escolha está entre as formas mais elevadas de amor e de paternidade e maternidade. Quantas crianças do mundo estão à espera de alguém que cuide delas? E quantos cônjuges desejam ser pais e mães, mas não o conseguem por razões biológicas? Ou, embora já tenham filhos, querem partilhar o afeto familiar com quantos não o têm. Não devemos ter medo de escolher o caminho da adoção, de assumir o risco do acolhimento. E hoje também com a orfandade há um certo egoísmo. Outro dia falava sobre o inverno demográfico que hoje temos. Se vê que as pessoas não querem ter filhos, um só e nada mais. E tantos casais não têm filhos porque não querem. Ou tem um e nada mais. Mas tem dois cães, 2 gatos. Cães e gatos, sim, ocupam o lugar dos filhos. Se faz rir, mas é a realidade. Esse renegar a paternidade e a maternidade nos diminui, nos tira a humanidade. E assim, a civilização se torna velha e sem humanidade, porque se perde a riqueza da paternidade e da maternidade. E sofre a pátria, que não tem filhos, e como dizia alguém, um pouco humoristicamente, e agora, quem vai pagar os impostos para a minha pensão, que não tem mais filhos? Ria, mas é verdade. Quem vai se ocupar de mim? Eu peço a São José a graça de despertar as consciências e pensar nisso, a ter filhos. A paternidade e a maternidade.
é a plenitude da vida de uma pessoa. Pensem nisso. É verdade, tem a paternidade espiritual, porque se consagra a Deus, maternidade espiritual, mas aqueles que vivem no mundo, que casam, se esposam, pensem a ter filhos, a dar a vida, porque serão eles que vão fechar os seus olhos, que cuidarão de vocês no futuro. Mesmo que não podem ter filhos, pensem na adoção. É um risco. Sim, ter um filho é sempre um risco, seja natural ou seja da adoção. Mas mais riscoso é não ter. Mais riscoso é negar a paternidade, a maternidade, seja real, a espiritual, mas negar. Alguém que não desenvolve o sentido de maternidade e paternidade, falta alguma coisa. Falta alguma coisa de principal, de importante. Pensem nisso, por favor. Espero que as instituições estejam sempre prontas a ajudar nesse sentido a adoção, controlando seriamente, mas também simplificando o procedimento necessário para que o sonho de tantos pequeninos que precisam de uma família e de tantos cônjuges que desejam entregar-se com amor se possa tornar realidade. Dias atrás eu senti ouvi o testemunho de uma pessoa, um doutor importante na sua profissão, não tinha filhos. Com a esposa, decidiram adotar um filho. E quando ofereceram um, não sabemos como vai ser a saúde dele. Talvez pode ter qualquer doença. E ele disse, ele viu, disse, se ele me perguntava antes de entrar, talvez diria não, mas eu vi e levo comigo. A vontade de ser pai e mãe na adoção também. Não tenham medo disso. Rezo para que ninguém se sinta sem um vínculo de amor paterno. Aqueles que são doentes de orfandade vão avante sem esse sentimento tão feio. Que São José possa exercer a sua proteção e a sua ajuda sobre os órfãos. E que interceda pelos casais que desejam ter um filho. Por isso, rezemos juntos. São José, vós que amastes Jesus com amor de Pai, estai próximo das muitas crianças que não têm família e que desejam um pai e uma mãe. Apoiai os cônjuges que não podem ter filhos. Ajudai-os a descobrir, através desse sofrimento, um projeto maior. Fazei com que a ninguém falte uma casa, um relacionamento, uma pessoa que se ocupe dele ou dela. E curai o egoísmo daqueles que se fecham à vida, para que possam abrir o coração ao amor. Amém. Obrigado. Leio agora um resumo da catequese do Papa Francisco. Hoje, consideramos São José como pai adotivo de Jesus. Os evangelistas Mateus e Lucas o apresentam deste modo, como pai adotivo e não biológico. Esta paternidade adotiva ou legal vem indicada pelo fato de que é a José que cabe a tarefa de impor um nome ao filho de Maria. Um nome já preparado por Deus, Jesus, que significa o Senhor salva. Como o anjo lhe havia explicado, ela dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados.
Este aspecto da vida de São José nos ajuda a entender melhor a paternidade e a maternidade. De fato, não basta colocar um filho no mundo para ser verdadeiramente um pai ou uma mãe. Todas as vezes que alguém assume a responsabilidade pela vida de outra pessoa, exercita, em certo modo, a paternidade. Pensemos em todos aqueles pais e mães que acolhem a vida através do caminho da adoção. Esta escolha está entre as mais elevadas formas de amor, de exercício da paternidade e da maternidade. Quantas crianças no mundo aguardam que algum coração generoso assuma o cuidado delas? Não tenham medo de escolher o caminho de adoção, de assumir o risco da acolhida. Possa assim realizar-se o sonho de tantos pequenos que necessitam de uma família e de tantos esposos que desejam doar-se neste empenho de amor. Agora, o Santo Padre saudará em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto cordialmente i fedeli di lingua portoghese. Chiediamo l'aiuto di San Giuseppe affinché tanti bambini che non hanno famiglia possano trovare l'amore paterno e materno in quelli che, pur non avendoli generati biologicamente, desiderano generarli nei loro cuori. Dio vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente os fiéis de língua portuguesa. Peçamos o auxílio de São José, para que tantas crianças que não têm família possam encontrar o amor paterno e materno naqueles que, mesmo não os tendo gerado biologicamente, desejam gerá-los em seus corações. Que Deus vos abençoe. Vamos rezar o Pai Nosso em latim e receber a bênção do Papa Francisco. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Hoviscum, Et cum spiritu sin tuo, nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. E nós continuamos no Vaticano, agora com notícias internacionais. A nossa correspondente Bianca Fracalvieri traz as últimas informações direto da Praça de São Pedro. Olá, Vinícius. Acabamos de ouvir a primeira catequese do ano do Papa e, de fato, os primeiros dias de 2022 foram de trabalho habitual para Francisco. O destaque foi a publicação da mensagem para o 30º Dia Mundial do Enfermo, em 11 de fevereiro. Na mensagem, o Papa recorda que o doente é sempre mais importante do que a sua doença e lamenta que em muitos países a saúde é um luxo, como comprova a escassez de vacinas contra a Covid.
Saúde. Mas esta semana tivemos também a publicação do vídeo com a intenção de oração para este mês de janeiro. De modo especial, o Papa pede que rezemos pelas minorias religiosas que sofrem discriminação ou perseguição. Vamos ver juntos o vídeo. ¿Cómo puede ser que actualmente muchas minorías religiosas sufran discriminaciones o persecuciones? ¿Cómo permitimos en esta sociedad tan civilizada que haya personas que sean perseguidas simplemente por profesar públicamente su fe? No solo es inaceptable, es inhumano, es una locura. La libertad religiosa no se limita a la libertad de culto, es decir, a que puedan tener un culto el día que prescrito por sus libros sagrados, sino que nos hace valorar al otro en su diferencia y reconocer en él a un verdadero hermano. Como seres humanos tenemos tantas cosas en común que podamos convivir acogiendo las diferencias con la alegría de ser hermanos. Y que una pequeña diferencia o una sustancial diferencia como es la religiosa no opaque la gran unidad de ser hermanos. Elijamos el camino de la fraternidad, porque o somos hermanos o perdemos todo. Recemos para que las personas que sufren discriminación, que sufren persecución religiosa, encuentren en las sociedades en las que viven el reconocimiento y la dignidad que proviene de ser hermanos y hermanas. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Obrigado, Bianca. Na semana que vem ela volta com mais informações direto de Roma. E no próximo bloco você confere as últimas notícias direto de Brasília no boletim Igreja no Brasil. A gente volta já já, não saia daí.